aqui hoje para apontar o dedo para você, não. Eu tô aqui para poder sensibilizar, tocar seu coração, para que você comece a fazer propaganda agora, contra esse tipo de jogos e faça mais o seu pré-treino. Inclusive, eu vou terminar aqui, posso você mandar um abraço para minha esposa, para minha filha? Claro, com certeza. Ô, Cleitinho, eu sabia que eu te conhecia de algum lugar. Eu te conheço, eu já vi vídeo seu já. Aqui, ó, manda um abraço pra Amanda e pra Laisa. Amanda e Laisa. Amanda e Laisa, obrigada aí pelo carinho. Um vídeo que nós baixamos, por favor. Ó. Ah, não, aí não. Aí o Tigrinho soltou a carta. O Tigrinho soltou a carta? Aham. O que é isso? É um ganho. Aí se completar eu ganho. Completou. Completou, você ganhou. Aí eu ganhei R$120. Aí eu paro ou continuo. Vamos jogar cobrinha agora? Vamos ver. Eu não quero mais jogar. Mas eu gostaria que você nos mostrasse. Não, mas só que aí eu tô induzindo o pessoal a estar jogando. Gente, eu não quero. Eu fiz o ganho, eu não quero mais jogar. Fala, seus mal diagramados, é o Pastor Mirim, o jogo do Tigrinho, é o Stories da Maria Flor, a make da Virgínia, é a aposta na Bet, o doce de pistache, é o Mondiauro na veia, o café com Deus Pai, é a broderagem legendária, a mãe de bebê reborn. Eis o suco do Brasil numa semana em que conseguimos zerar todos esses temas com os vídeos mais aloprados possíveis. E isso se deu muito por conta da CPI das bets, após esse mesmo Congresso liberar sites de apostas. Eles acharam uma ótima ideia instalar comissão para tentar culpar os influenciadores digitais pelo Brasil ter virado a Cracolândia do Tigrinho. Não que eu tenha simpatia por figuras como Virgínia e Rico Melquiades, pessoas que tudo que sei soube contra a minha vontade. Mas a real é que soltaram da jaula um monstro que serve para lavar dinheiro de crime organizado, que se infiltrou no futebol e em todas as instâncias da sociedade. E agora desejam que a nora do Leonardo e um mano com cara de areia mijada sejam os responsáveis pela diarreia que se espalhou como um deslizamento de barragem de rejeitos no orçamento familiar do brasileiro. Na oitiva de Virgínia, a influenciadora apareceu com o visual de quem me conhece sabe, que consiste em óculos de para-brisa de Corsa, cabelo de Maria Mijona e moletom com o rostinho da Frofru para vender a imagem de inocência e vender o moletom na sua lojinha também, claro. Foi tietada pelo Cleitinho, que na minha visão seria uma pessoa incapaz de operar uma empilhadeira, mas que os mineiros consideram apto para governar o estado. E defendida com unhas e dentes por Jorge Cajuru, que coloca a mão no fogo pela família inteira do Leonardo, situações que já seriam suficientes para enviar esses dois para a Comissão de Ética do Senado ou para uma temporada de reeducação como funcionários de uma vinícola gaúcha. Agora a gente não pode questionar uma pessoa da integridade da Virgínia, da história familiar dela, porque ela não é dona de bet. Se alguém provar que a Virgínia é dona de bet, eu, Cajuru, renuncio o meu mandato, peço desemprego em tudo quanto é lugar, viverei uma vida com atestado de pobreza. Vai morar lá em casa, Cajuru. Agora ele ganhou o abrigo. Porque Pelé era um ídolo e ele era um grande influencer mundial, inclusive quando nem influencers existiam, né? E ele se recusava de bebida e cigarro, e não tenho dúvida que ele recusaria também, vendo principalmente a manipulação do futebol por causa de aposta, fazer propaganda de jogo. Então o Pelé lá de cima do seu caixão no colo de Deus, ele vai me processar aqui. Porque ele só tomou essa decisão sua depois que ele faturou bilhões. Que ele ficou bilionário com publicidade. Não, aí é fácil você parar. Com publicidade. Ele não teve esse compromisso não desde com publicidade de cigarro e bebida. Vamos deixar a memória de Pelé intacta. Ele é um exemplo de atleta e de influência. O YouTube caiu no Brasil por algumas horas nesse mês. Foi uma correria. Produtores de conteúdo não conseguiam subir seus vídeos. Usuários reclamavam que as lives caíam a todo momento, inclusive as nossas. Sabe qual foi a solução para todos eles? Usar um VPN. E claro que se você for usar um VPN, tem que usar o da Surfshark. Com o VPN, você vai poder navegar com segurança.
Porque a Surfshark oferece mais de 3.200 servidores diferentes em mais de 100 localizações pelo mundo. Um servidor diferente para cada necessidade. O VPN vai mascarar sua identidade e ninguém vai saber que é você navegando em determinado site. Vai viajar para fora e não quer parar de maratonar sua série favorita? O VPN da Surfshark pode te levar para qualquer país e você vai continuar a assistir o conteúdo que quiser. A Surfshark não só vai te fazer navegar com muito mais tranquilidade, como vai te disponibilizar também o melhor antivírus do mercado. Tudo conectado, para você não cair em golpes, não baixar dados suspeitos e contaminar seu computador e seu celular. E se você é seguidor da Galãs Feios, usando o link que está na descrição e no primeiro comentário, surfshark.com/galasfeios ou cupom galasfeios, você vai ter uma oferta especial com 4 meses grátis. E mais, tem garantia de 30 dias de reembolso se não quiser ficar com o serviço, que eu duvido. Proteja seus dados e sua vida digital com todos os pacotes da Surfshark. Bora! Salve, salve galãs e galoas! A real é que a Virgínia trucou o tempo todo e jogou a bola de volta para os senadores. Se é tão danoso para a sociedade, proíbam! O único que pareceu ter vontade para tanto, por incrível que pareça, foi Carlos Portinho do PL do Rio. O político não passou o vexame de tirar foto com essa creiça e postar no Insta. E ainda foi incisivo sobre impor pelo menos uma regulamentação eficiente para os jogos, o que afetaria diretamente o lucro da Virgínia. Uma pena que mesmo atuando de forma decente no debate, ainda foi ofuscado pelo Cajuru doidaço nos remédios de hipertensão, metendo um papo de Pelé hipotético que também faria comercial de casa de bet caso fosse vivo. Nosso senador goiano, que está o tempo todo de pau duraço, transformou a CPI num espetáculo tosco. Soraya Tronic, por sua vez, tentou bater de frente com Virgínia. E teve até que momentos bons, como quando perguntou como ela consegue influenciar 50 milhões de pessoas, mas não convence a mãe e o marido a jogar nas plataformas que divulga. Ou quando comenta que o povo deixa de comprar comida para apostar. O ponto é que vai ser tudo em vão. A Virgínia vai sair dali com apenas um arranhão na reputação, lucrando na venda da garrafa rosa que levou para a CPI e do moletom da filha, Maria Flor. E as bets, com crime organizado, políticos e imprensa envolvidos, continuarão a ser o mais novo elemento do nosso combo de desgraça cotidiana. Então a senhora consegue influenciar 53 milhões de brasileiros, mas não conseguiu que o marido e que a mãe... Não, meu marido tem conta. E nem sua mãe, então. Mas aí a senhora divulga. Será que se esse produto fosse realmente bom, o seu marido e a sua mãe não estariam jogando? Ou não teria uma conta própria? Meu marido tem conta. Tem ou não tem? O meu marido tem, mas quando eu vou postar, eles jogam comigo. A senhora ficou milionária, né? A senhora disse. Mas não foi com bet, não. A senhora pode nos falar com o que foi? Eu já tinha 30 milhões de seguidores quando eu divulguei e eu tenho minha empresa. Eu tenho a WePink e a WPink. A WePink, ano passado, faturou 750 milhões, se eu não me engano. Então, eu não fiquei milionária com bet, não. Então, vale a pena a senhora continuar? Isso vai ser uma coisa que eu vou chegar em casa e pensar. Infelizmente, os influenciadores, e eu respeito porque é uma atividade legal, mas os influenciadores têm levado essas pessoas cada vez mais, só ver quanta gente tem aqui e lá fora, porque você está aqui, o quanto você interfere na vida das pessoas, né? E eu assistindo, tanto aqui quanto do carro, enquanto eu vinha, o seu depoimento, eu estou cada vez mais certo do que a gente deve não só restringir animações como Tigrinho, Aviãozinho, Jabutis, o que tiver, Betão e não sei o que levam crianças a apostar. Isso tem que ser restrito, né? Como há, inclusive, na propaganda de cigarro e de bebida, né? Você não pode usar animações infantilizadas. Como também a gente vai ter que restringir a participação de pessoas nessas publicidades. Isso está em todo lugar. Isso está em todo lugar. Não tem para onde fugir, não tem para onde correr. A solução tem que vir daqui de dentro. Aqui de vocês,
fazer alguma coisa, falar assim, ou proíbe tudo, ou faz de um Mas jeito a senhora que... tem o livre-arbítrio. Eu não tô querendo aqui, por favor. Eu não tô querendo, mas eu por acho que favor. ninguém aqui pode julgar imoral, Não. o que é imoral, o que não é, Não. porque todo mundo aqui tem seus erros, seus acertos, então ninguém pode julgar isso é ninguém verdade. aqui. Vou pensar sobre, sim, tem um contrato, não é fácil quebrar um contrato, todo mundo sabe disso, são multas milionárias. Então, assim, irei pensar sobre, mas não vou mentir para a senhora que hoje o Brasil inteiro faz isso. O Brasil inteiro Não faz sou o só que eu. joga. O Brasil inteiro joga, o Brasil inteiro divulga. No dia 14 de maio, o convocado para a CPI das Bets foi o influenciador Rico Melquiades, que parece o Marco Bezzi caso o nosso galã tivesse sofrido o mesmo tipo de envenenamento do Viktor Yushchenko. Admito que, apesar de vasculhar o lixo da internet como um guaxinim nos fundos da casa de uma família constituída por filhos de primos em Oklahoma, eu não tenho a menor ideia de que bueiro saiu esse sujeito e por que ele se tornou famoso, mas apostaria que, assim como a Virgínia, virou subcelebridade por nenhum motivo em especial. Mesmo assim, Rico esteve no Senado na última quarta-feira por ser mais um influenciador a divulgar tigrinho e bets alucinadamente em troca de alguns milhões de reais na conta. Num assunto como esse, além de concordar com um senador carioca do PL, ainda tive que dar razão a Damares Alves, que proferiu uma fala irretocável sobre jogos de azar e envolvimento dos famosos. Muito embora a gente saiba que crentes só se incomodam com isso porque as plataformas viraram concorrentes do dízimo. Só que eu sou justo, essa nova integrante do bonde do Mondiauro no Senado mandou bem de verdade, mas outros momentos ainda se destacam, como Rico reclamando que não foi tratado da mesma maneira que Virgínia. Na oitiva do cara, o Cleitinho nem foi tirar uma selfie. Mancada, o Mineirinho não foi o Mirdeira dessa vez. O ápice, no entanto, foi o cara jogar tigrinho ao vivo, ganhar 120 conto e não conseguir sacar. E nem teria como. Até onde sei, vídeo produzido pelo CapCut para enganar os seguidores não transfere dinheiro para a conta bancária. Nem tudo que é legal é moral. Então, o senhor tem um livre-arbítrio também de perceber, como ontem a Virgínia disse, realmente eu vi dados aqui que eu não sabia, de suicídio, de perda de família, de perda de emprego. Ela disse que ia pensar, como a senadora Damares colocou, né? O senhor é fruto dessa geração. Mas o senhor tem o seu livre-arbítrio. Se o senhor quiser chegar agora e dizer, eu não vou fazer isso, porque eu entendi que eu estou empurrando uma pessoa num abismo aqui, que ela vai se endividar, que esse é um dinheiro maldito. Aí o senhor toma a decisão. Muitas perguntas foram respondidas. A Virgínia não tem noção de que ela trouxe informações muito preciosas. Só quem está na parte técnica, quem está investigando, sabe que teve informações preciosas. Acho que o advogado dela errou em deixá-la tão à vontade ontem. Claro que, a partir de ontem, ela vai vender mais garrafinhas. Aquela garrafinha não foi à toa. Ela vai vender mais um moletom, lindo moletom que ela veio. Tudo muito pensado, cada detalhe. Sabe o que eu tô sentindo aqui na CPI? É que o tratamento com a Virgínia ontem foi diferente do meu. Eu tô achando que vocês estão, tipo assim... Não tem nada, não. Porque ontem, se ela tivesse essa ideia também, nós teríamos feito do mesmo jeito. Eu me proponho a reconvocar a Virgínia. Eu me proponho a reconvocá-la para agir da mesma forma. Não há diferença nenhuma. Acerca da ludopatia, da ludomania, de famílias que foram à bancarrota, de pessoas devendo para agiotas, de pessoas que se separaram, brigaram com familiares por conta disso, de pessoas que ceifaram suas vidas. O senhor já ouviu falar disso? Eu nem conhecia essa palavra, ludopatia. Eu não conhecia essa palavra. É o que o senhor promove. Eu não tenho conhecimento e eu promovo uma coisa, como eu estou falando aqui, que o Congresso aprovou. A semana não foi marcada apenas pela CPI das Bets. O show de dissimulação nunca acontece sem passar pela política também. E claro, o maior profissional nessa arte vocês conhecem muito bem. É ele, o mito, o imbrochável, o
o excrementíssimo Jair Messias Bolsonaro. Escanteado das manchetes nos últimos dias, ele estava em abstinência de palco para se voltar e se vitimizar, evitar a cadeia e, quem sabe, até reverter a inelegibilidade. Duvidam? Pois acreditem, com cara de sabujo que caiu do caminhão de mudanças, o ex-presidente teve a pachorra de dizer que não aguenta ser enjaulado e que ir para a cadeia seria como uma morte física e política. Calma aí, amigão. Eu já sou favorável à sua prisão. Não precisa me convencer ainda mais. Agora, pensa na disfarçatez desse homem ao dizer que, caso volte à presidência, terá uma relação de maior urbanidade com o STF e não repetirá o erro de chamar o Xandão de canalha. Nossa, que moderadão, não? Nem parece que passou 4 anos articulando com Paulo Guedes para que os idosos fossem todos de base por meio da Covid, ameaçando opositores e desafetos articulando um golpe, que inclusive teve vazamento de áudio de um policial federal reforçando que queriam até cortar a cabeça do Alexandre de Moraes. Em uma entrevista do advogado do Arara Hacker, confirmando que Jair tinha conhecimento de toda a trama golpista também. Só que aí o presidente, esperávamos só o ok do presidente, uma canetada para a gente agir. Só que o presidente deu para trás porque na véspera que a gente ia agir, o presidente foi traído dentro do exército, né? O Alexandre de Moraes realmente tinha que ter tido a cabeça cortada quando ele impediu de o presidente colocar um diretor da Polícia Federal, né? O Ramagem. Tinha que ter cortado a cabeça dele, era ali. Você tá entendendo? Mas não fez. Foi frouxo. Entende, cara? E tentou fazer tudo direitinho, 4 linhas, não sei o que, e só se ferrou. Se houvesse a condenação, seria praticamente condená-lo... Para mim é pena de morte. Pena de morte política. Política e física também, porque eu entendo que não tem mais condições de encarar um presídio aí na situação que estão essas pessoas humildes presas aí, sem crime. Antigamente o Braga Neto foi chefe da Casa Civil, mas não sabia conversar com os caras. Foi um erro meu. Hoje te votaria muito melhor. Até a relação com o Supremo Tribunal Federal. Tem que ter um relacionamento com o Supremo Tribunal Federal. Ponto final. Tem que ter um relacionamento. Por mais que temos aresta com alguns. Aquele canalha lá do 7 de setembro que o senhor dirigiu ao Alexandre de Moraes, o senhor se arrepende? Não falaria de novo aqui. Não falaria? Não falaria. Mas ele realmente, se eu não me engano, foi logo após o Ramagem, né? Que ele foi. Que era um canalha e ameaçava, não vou mais cumprir decisão e tal. Foi desabafo. Não falaria mais. Não. O Brasil precisa de algumas medidas drásticas para ser um país melhor. Eu começaria por fechar o Instagram, derrubar as antenas de rádio de Goiás e parar de fingir que o Bolsonaro é minimamente democrático. Não é de hoje que ele deveria estar longe da nossa política. E motivos nunca faltaram. Além dessas confissões recentes, vídeos de integrantes do governo dele deixam claro que não só trata-se de um jumento indomável, como também de um canalha sórdido e arrogante que pisa na cabeça dos apoiadores sem remorso algum. Ministro da Saúde do governo do mito, Mandetta confessou a Rafinha Bastos que Bolsonaro tomava decisões sem consultar ninguém, atuava para atrapalhar a vacinação contra a Covid e dava ordens influenciadas por um gabinete paralelo controlado pelo Carluxo. Ele ainda recordou que, depois de sair, o breve ministro Nelson Teich descobriu da forma mais dura quem foi o seu chefe em longas 3 semanas. Um cara que autorizou reabertura de salões de beleza sem sequer saber qual era a opinião do ministro sobre isso. Até porque ele quer que se foda a opinião de qualquer pessoa que não seja milico ou da família. Já Alexandre Frota revelou que depois da vitória em 2018, Bolsonaro prometeu que daria um cargo ao deputado e que ele poderia convidar pessoas de confiança para secretarias. Mas depois da posse mudou de ideia, traiu o ator pornô e ator pornô também e não se importou com o acordo prévio. Esse é o Jair que todos conhecem. Um bandido, canalha sem palavras, oriundo do esgoto da Câmara que, quando é conveniente, age como um político que pode ser moderado ou controlado. Já vimos esse filme. E o fim só não foi pior porque, apesar de tudo, ele é muito burro. Não era só eu que falava para ele.
Todos os ministros falavam para ele, o senhor está errado. Uma vez ele fez requisitou horário de televisão sem comunicar ninguém, sem comunicar o ministro responsável pelo... De repente, estava todo mundo em casa, lá os outros ministros, a televisão, o presidente requisitou horário. Sabe aquele que nesse exato momento... No dia seguinte tinha reunião de ministros. Todo mundo falou, como que você fala aquilo? Você está errado, você não sei o quê, você não devia ter feito isso, seu linguajar estava errado. Foi o dia que ele falou, uma pessoa com meu passado de atleta isso mesmo? É uma gripezinha. Aquela fala ele não falou para ninguém, ele combinou com o gabinete paralelo dele, que é o gabinete de interna. O cara foi e botou só militar em todos os setores do Ministério da Saúde inteiro. Só que não tem conhecimento, né? Bolsonaro me chama e fala assim, Frota, é o seguinte, já que você conhece toda a classe, monta as 6 secretarias que tem embaixo do secretário de Cultura. Levei as pessoas no restaurante, apresentei o secretário, as pessoas, esse aqui é o secretário de Diversidade, esse aqui de Direitos Autorais. Bom, apresentei e ficou todo mundo assim, ele foi embora para o Canadá. E eu falei para as pessoas, pode vir, pode pedir demissão, pode sair do seu emprego, vem para Brasília, já escolhe o flat que você quer morar, que tá tudo certo. Acabou o assunto. As pessoas foram, passaram o Natal, o Ano Novo, em janeiro todo mundo começou a aparecer em Brasília, já esperando a vaga, que eu vou ser o secretário do Fomento, eu vou ser o secretário do Audiovisual. As pessoas começaram a me ligar. Frota, já estou em Brasília, qual é o flat que eu procuro? Já pedi demissão na Fox, já fiz isso, já fiz aquilo. Aí eu falei, peraí que eu vou agilizar a parada. Aí eu fui conversar com o Onyx Lorenzoni, que era o chefe da Casa Civil. Aí o Onyx, primeiro me deu um chá de 35 minutos. Depois, não me atendia. Quando me atendeu, chegou para mim e falou, não, Frota, aquelas pessoas que você convidou, eu conversei com o Osmar Terra, a gente remodelou as coisas. E eu falei, mas como remodelou? Remodelou em que sentido? Vocês andou para trás. Então. Vocês remodelaram como? Não, nós tiramos umas pessoas, mas vai ficar uma secretaria para você. Eu falei, não é para mim, não sou eu que quero secretaria. Foi o Bolsonaro que pediu para mim montar as secretarias. Não, vocês estão achando que eu estou montando uma panela aqui? Não é isso que eu estou montando. Eu montei aqui, eu chamei as pessoas que vão dar conta. Não, a gente está vendo porque vai vir um pessoal do Rio Grande do Sul, não sei o quê. Tanto o Onyx como o Osmar Terra são do Rio Grande do Sul. Bom, conclusão. Aí eu falei, vou falar com o Osmar Terra. O Osmar Terra não me atendeu. Falou, não, fala pro Frota voltar outra hora, não sei. Eu fiquei puto. Tretas também ficaram registradas na semana que se encerra. Uma bem interessante se deu entre o deputado estadual Guilherme Cortez, do PSOL de São Paulo, e Adrilles Jorge, o vereador pela União Brasil em São Paulo também. São Paulo consegue ir, do 8 a 80. Mesmo sendo autodeclarado hétero, ele sabe-se lá com qual experiência afirma que a vida do gay é muito mais fácil. E assume que sim, é um frustrado, mas frustrado no amor. O que ele nem precisaria afirmar, já que deve ser um enorme desafio amar alguém que soa como uma bexiga esvaziando. O meu elogio aqui vai para o Guilherme. Ele teve o dom de explicar o óbvio para um ignorante. Isso é um talento que eu gostaria de ter, mas, infelizmente, só desenvolvi a comunicação ultraviolenta e no lugar dele, mandaria o Adrilles ir para a casa do caralho e sairia dali direto para a delegacia, pode ter certeza. Outro debate top que se deu entre Paulo Cogos e Engenheiro Léo aconteceu esta semana. 2 ícones do cabacismo adiposo brasileiro. Num vídeo que sei lá porque coloca ambos com filtros que estendem os cílios, os gordolas debatem quem foi melhor presidente, se Temer ou Bolsonaro. Eles iniciam a conversa com essa discordância e terminam em acordo sobre o mito ter errado apenas em uma coisa: ao dar suporte às leis feministas que impedem os homens de se relacionar. Muito interessante assistir 2 cabaços por natureza culpando Jair e a Damares pela própria incapacidade de tocar num seio ou se relacionar com mulheres sem o risco de parar na cadeia. Ser gay é muito mais vantajoso do ponto de vista prático do tempo do que ser hétero. Você começou dizendo, mas faz seguinte, não sei se isso é uma questão de frustração sexual. Eu sou frustrado. Então talvez seja o que explique, porque quando a gente fala da política, quando a gente fala da sociedade que tem no Brasil, você sabe que existem pessoas que morrem no Brasil por conta da sua sexualidade, você sabe disso. Por exemplo, no show da Lady Gaga, que você estava falando, que você inclusive é fã, e que a Polícia Civil, ela impediu, felizmente, um atentado que estava se articulando num desses aplicativos Discord, que dizia que iria implantar uma bomba
bomba lá para matar principalmente mulheres, gays e crianças. Quando uma pessoa fala que ela quer matar alguém por ser mulher, gay ou criança, é em razão da diversidade, da identidade dela. Isso é uma coisa que as pessoas heterossexuais, que as pessoas cisgêneras, elas não passam no nosso país. E você me pediu uma estatística, eu te dou essa estatística. 86% das pessoas que se afirmam transexuais durante a escola, no ensino médio, elas evadem da escola. E elas não evadem por falta de capacidade. A realidade que existe hoje não é uma realidade em que é fácil, em que você ganha empregos por ser LGBT, por ser mulher, em que isso é um benefício para sua carreira na política. Pelo contrário, Adriles, a realidade se torna mais difícil. Bolsonaro, não é que ele fez um bom governo, mas ele fez o melhor governo da história do Brasil até agora. Não fez. O Temer fez o melhor mesmo não sendo bom. O Temer fez um governo melhor. Pelo amor de Deus. O Bolsonaro, ele pode falar Dom Pedro I, Dom Pedro II. O Bolsonaro foi melhor que esses caras. A nova moda brasileira é ser mãe de bebê reborn. Sim, isso nos leva a uma distopia inesperada até para um país repleto de absurdos diários. Mas não enxergo essa onda como algo necessariamente negativo. Explico, depois de tantos anos vivendo em uma politização difusa e caótica nos grupos de Zap Zap, toda e qualquer tendência que afaste o brasileiro dessa obsessão por eleger as piores pessoas já nascidas no país é bem-vinda. Inclusive, muitas mães de bebê reborn vão evitar dar à luz a pessoas com alta tendência de seguir o legado dos Cleitinho da vida. Junte essa probabilidade com o fato de que homens como Engenheiro Léo e Paulo Cogos não se relacionam mais com medo de leis feministas e temos um cenário bastante promissor para o futuro, independente do quanto a baixa natalidade possa afetar a viabilidade da nossa previdência social. Claro que essa moda também gera embates de gênero, como gente comparando levar boneco de vinil para a fila preferencial de banco com jogar um futebol ou colecionar Hot Wheels, como se alguém colocasse uma miniatura de Mustang no cu e saísse dando nitro na rua. Mas eu prefiro não entrar nesse embate e enxergar um futuro sem gente à toa na porta de quartéis, porque não pode levar um bebê reborn para dormir em barraca de camping. Eu vi na internet que eu falei, não, agora é a hora de eu ter a minha bebê, né? Quanto foi a hora? Ela foi 1.300. Você parcelou em quantas vezes? 10 vezes. Tá pagando a parcela das duas. Das duas. Vou pagar na terceira agora. Talvez seja o caso da própria pessoa ou da família pensarem, será que não está precisando de alguma ajuda? De repente procurar um profissional e conversar. Não podemos esquecer que nessa semana também tivemos a única notícia aparentemente positiva para o futebol brasileiro. Carlo Ancelotti confirmou que será técnico do Brasil e reiterou que isso estava garantido há semanas. Mas algum cuzão, provavelmente parça do Neymar, vazou a informação que deveria ser sigilosa. Lula, que estava na China, resolveu opinar sobre o tema e deu um verdadeiro cavalo de pau com a boca. Enquanto a mídia passou dias reclamando do pedido de Janja Xi Jinping para conter a extrema-direita no TikTok, a imprensa perdeu a oportunidade de criticar o que realmente importa. Lula jurando existir técnico brasileiro capacitado para assumir a seleção e que um catadão dos melhores jogadores do Brasileirão teria nível parecida com uma convocação de jogadores da gringa. Eu tenho que discordar completamente, meu presida, mas ao menos o senhor errou apenas no palpite futebolístico. O que gente contratada por mesa redonda faz todo dia sendo bem pago. Pior seria se, assim como Milei, o Lula tivesse um surto, saísse correndo pelado no jardim e delirando que o próprio corpo está pegando fogo. Dar pitaco horrível sobre futebol, mas trazer 27 bilhões de investimento da China e a suspensão de visto para brasileiros é totalmente aceitável. Biografia do Ancelotti, ele é um grande técnico. Foi um grande jogador, foi um bom técnico. Agora, o problema do Brasil, eu acho que nós estamos numa entre-safra de jogadores que não é igual a que nós já tivemos. O que eu acho é que nós temos técnico no Brasil que poderia dirigir a seleção. Presente lo tiene. No, pero no estoy hablando de una unidad de emergencia médica normal que tiene que tener. Estoy hablando de particularmente dos, estar encargado de custodiar que no tenga ningún brote, nada. Una reacción. Sí, bueno. Pues ya hubo un par. ¿Ah, sí? Salió corriendo en bola por el jardín. ¿Verdad? El grito de me quemo. No.
Bueno. Se você chegou até aqui, gosta do nosso canal, dos nossos cortes, das nossas lives, dos nossos piores, dos nossos vídeos, entre aqui no primeiro comentário e na descrição para você ver como nos apoiar. Você pode adquirir aqui o seu pacote Surfshark, que é muito importante. Não se esqueça de proteger a sua identidade. Mas também pode entrar no nosso Apoia-se, nosso Seja Membro e mandar um Pix espertinho para nós, tá bom? O Matias volta logo mais, ele tá de férias. Férias longas de uns 2, 3 meses, mas ele promete voltar um dia. E você também nos siga nas outras redes sociais, TikTok, Instagram e Facebook, principalmente. E se você é um desses que acha que no futebol brasileiro tem seleção para bater com qualquer outra do mundo, aqui no Brasil, dos jogadores brasileiros só, eu só tenho uma coisa para te dizer: não passarão.